do terceiro ano do ensino médio. Antes de começar a aula de filosofia, eu gostaria de dar um recadinho para vocês, tá bom? Este ano é o ano de vocês. Nada vai tirar o brilho dessa turma maravilhosa, certo? Então, tenham muita fé, tenham força, tá certo? Acredite sempre em Deus, coloque sempre Deus nas suas orações e eu espero que eu possa ser a motivação de vocês e vocês possam ser a minha motivação, tá bom? Nesse momento que a gente sabe que é muito difícil, mas que nós não estamos distantes, nós estamos próximos, só que de um jeito diferente. Pegue aí o livro de vocês, tá bom? Vamos dar início à nossa aula de filosofia, aula 8, pós-modernidade. Eu sei que eu já passei uma videoaula do Sistema Farias Brito sobre a pós-modernidade. Mas eu quero dar algumas pinceladas nesse momento, porque é um período que muitos sociólogos, historiadores, cientistas, filósofos estão tentando encontrar um conceito, estão buscando pelo um conceito para esse momento que nós estamos vivenciando, que é a pós-modernidade. Mas antes disso, vamos relatar aqui alguns pontos históricos do período da Idade Moderna, tá bom? Vamos ressaltar esses pontos para que a gente possa estar relembrando o que foi que aconteceu na Idade Moderna. Nós tivemos a Reforma Protestante, o Renascimento, a ciência e os seus primeiros passos, aquela discussão dos filósofos modernos contra os filósofos da antiguidade, contra os filósofos da Idade Média, né? A discussão entre os empiristas e os racionalistas. Nós tivemos o século XVIII, que teve o iluminismo, as ideias de liberdade, o liberalismo econômico, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a independência de alguns países, a ascensão do capitalismo. Então, esses foram pontos bem importantes, né, da história da Idade Moderna. Se você compreender todos esses pontos, se você conhecer todos esses pontos, você com certeza vai conseguir entrar no assunto da pós-modernidade. Ressaltar todos os pontos históricos importantes da Idade Moderna, nós vamos agora falar da utilização desse termo pós-modernidade. A primeira vez que foi utilizada foi pelo poeta Frederic Dionís. Ele é espanhol e ele utilizou em 1930, né, para falar sobre a Guerra Civil Espanhola. Ele usou esse termo para intitular os fascistas, porque os fascistas eram contra, né, o capitalismo. Então, ele acredita que os fascistas eram pós-modernistas. E para quem era contra os fascistas, ele usou o termo ultramodernismo. Depois, esse termo foi usado por Arnold Toynbee, para também estar falando sobre a questão do enfraquecimento do poder da burguesia, ou seja, a pós-burguesia. Então, ele usou o termo pós-modernidade. Mas só que nenhum desses teóricos e poetas, de fato, usou o termo para o momento que nós estamos vivenciando. Eles usaram esse termo, né, para estar representando os seus trabalhos. Quem realmente utilizou esse termo para intitular esse momento que nós estamos vivenciando foi Charles Olson. Ele utilizou depois da Segunda Guerra Mundial, em 52. Ele utilizou justamente para relatar os fracassos que ocorreram, né, do período da Idade Moderna. Todas as coisas que, de fato, se desenvolveram, todas as tecnologias e teorias, ele utilizou esse termo pós-modernidade para falar do fracasso, até porque depois desse período nós tivemos duas grandes guerras, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, em seu trabalho, ele é um poeta, ele utiliza para estar falando sobre a sua lamentação com relação ao resultado da Idade Moderna. Nesse momento, ele não
pode ser considerado como um momento negativo ou positivo, até porque muitos historiadores, cientistas, sociólogos, filósofos, jornalistas ainda estudam esse momento para encontrar a verdadeira característica desse momento que nós estamos vivenciando. Mas eu gosto muito do pensamento de Zygmunt Bauman. Ele é um polonês, sociólogo, morreu em 2017, e ele diz que nós estamos vivendo a modernidade líquida. E o que seria essa modernidade líquida? É aquela modernidade onde tudo flui, tudo flutua. E quem é que flutua nessa modernidade líquida? São aquelas pessoas que conseguem consumir todos os produtos, tudo que existe, eles estão conseguindo consumir. Os que não conseguem consumir esses produtos afundam, e no mínimo essas pessoas que tentam se equilibrar, né, em torno dessas pessoas que flutuam, ela pode no mínimo boiar. Então, para ele, isso é a modernidade líquida, é a modernidade do consumo. Por isso que eu coloquei o trailer do filme Os Delírios de Consumo de Beck, para vocês estarem tendo uma ideia do que seria esse consumismo que Zygmunt Bauman ele relata em seus trabalhos. E como é a vida, né, nesse período pós-modernista? Como é a vida na pós-modernidade? É uma vida padronizada, onde você precisa ter um padrão estético e consumir os mesmos produtos, porque se você não tem um padrão estético e consumir os mesmos produtos, você está fora, você não está enquadrado, né? Então você perde a sua originalidade para estar equilibrada aos outros, para que você não se sinta rejeitado, para que você não se sinta, né, fora do padrão. Então, todo o consumismo, todo o padrão estético não está só relacionado à questão do corpo, mas também o padrão estético arquitetônico. Tudo isso, né, virou um padrão. E esse padrão, se você não seguir, você está fora. E estando fora, você acaba perdendo a sua identidade. A ideia de liberdade que foi colocada nas teorias de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau, de todos os filósofos do período iluminista, essa ideia de liberdade no nosso período agora é apenas uma ilusão. Ela não existe de fato, né? Então, a liberdade se tornou uma ilusão. Eles vendem a liberdade e a gente compra a ilusão de ser livre. Tudo é efêmero, tudo nesse momento é efêmero, ou seja, tudo perde o valor com muita rapidez, né? Nada se torna fixo. As mudanças elas são aceleradas, principalmente nas questões tecnológicas. Quando você pensa que você está atualizado, você já está ultrapassado. E aí isso gera uma busca da identidade. Onde é que você vai buscar a sua identidade? No consumo. Até porque tem uma frase que diz que você é o que consome. Se você não consome, você não tem identidade nenhuma. Então, esse é o lema, né, do pós-modernismo, é o consumo. Você tem que se encontrar a sua identidade comprando. É por isso que eu coloquei o trailer do filme Os Delírios, né, de Consumo de Beck, para vocês terem uma ideia que ela acredita que a identidade dela tá no que ela compra. No que ela compra, e ao mesmo tempo que nós compramos muito, né, nós acumulamos, e esse acúmulo gera o descarte. Então esse descarte ele não vai só para as matérias, ele não vai só para os produtos, esse descarte também vai para a nossa vida espiritual, né, vai para a nossa vida emocional, para as nossas relações pessoais. Nós acabamos descartando tudo, porque nós vivemos na sociedade do descarte. O pensamento dessa época, que até vai ser citado aqui na fala de um dos filósofos que vocês vão estudar aqui, ele deixa bem claro que nós vivemos na era do espetáculo. Se você não divulgou, você não postou, isso não aconteceu. Pode ter acontecido, mas se não houve uma divulgação, se você não postou nas redes sociais, não aconteceu, porque nós vivemos na era do espetáculo. Não importa, gente, se é coisa boa ou se é coisa ruim. O importante é que a gente gere um espetáculo em cima disso aí. A gente tem que fazer o espetáculo, porque senão é como se nada tivesse acontecido. Aqui dali vai passar em branco. E a gente vive numa era de muita preocupação. Gente, até as crianças, elas passaram a ser preocupadas com a situação que nós estamos vivenciando, até porque
esse assunto, né, tá muito nítido aqui na nossa vivência atual, ele está muito próximo do que nós estamos vivendo atualmente. Então, o processo de preocupação é constante, o ser humano está todo o tempo preocupado, todo o tempo preocupado. Não só os adultos, mas também as crianças estão preocupadas. E preocupadas com o quê? Com doenças, no caso, o livro cita a AIDS, o câncer, né? E eu cito para vocês o coronavírus, que é uma doença que está nos preocupando muito atualmente, até porque nós temos uma tecnologia avançada, então por que não conseguimos ainda encontrar a cura dessas doenças? A preocupação com a questão econômica. Esse período tem acontecido muitas crises, então há uma preocupação muito grande, a preocupação com o meio ambiente, inclusive hoje é dia 5 de junho, é o dia do meio ambiente. E essa preocupação com a degradação da natureza, o futuro da humanidade sem a natureza, como é que vai ser? Até porque nós precisamos da natureza, nós necessitamos dela. Então, essa questão de buscar pela consciência, né, de preservação, de reutilização, está muito presente nos dias atuais. E Deus perdeu o seu trono na Terra. Tá aí no livro de vocês. Deus perdeu o seu trono na Terra. Não é que ele deixou de ser discutido, ele ainda é pauta de discussão, só que ele é rei só lá no céu, porque quem passou a ser rei na Terra foi o ser humano. Então, tudo gira em torno do ser humano. Tudo gira em torno do ser humano e, ainda por cima, gira em torno da individualidade do ser humano. Aí, mediante a tudo isso, vamos pensar. Será que nossa sociedade progrediu? O que é o progresso quando a gente vê tantas guerras ocultas, quando a gente vê tanta violência, quando a gente vê tanta crueldade, quando a gente vê morte em massa, seja por armas, ou por vírus, ou por bombas químicas, né? A gente tá vendo tudo isso no momento em que o ser humano é tão civilizado, no momento em que a tecnologia está tão avançada. Então, esse lado cruel do ser humano ainda é muito presente. Então, isso faz com que a gente questione o que é o progresso. Onde que está o progresso nesse momento? Além de estar preocupados, né, os filósofos e os sociólogos, historiadores, estarem preocupados onde é que está o progresso nessa sociedade pós-moderna, eles também se preocupam muito com o mundo virtual, com a influência do mundo virtual, né, que antes para eles essa temática era mais voltada para a questão da ilusão do virtual e hoje, né, já procuramos entender a utilização desse mundo virtual de maneira positiva. Então, também é uma das concepções, também um dos conceitos que se busca nesse período, né, da pós-modernidade. E nós vamos também falar sobre as invenções, essas invenções que deram um salto enorme de 1990 para cá, né? A tecnologia ela avança, né, a passos gigantescos e a gente pode falar das invenções do Blu-ray, do DVD, do MP3, da clonagem, podemos falar das próteses, podemos falar dos transplantes de órgão, dos órgãos artificiais, dos satélites, da invenção do celular, do relógio digital, do código de barra, dos cartões magnéticos, do e-mail, que para a gente que já vive esse momento, tudo isso é muito comum, mas isso mudou muito a rotina do ser humano. Esses avanços tecnológicos facilitaram a vida humana em alguns pontos e dificultaram pela questão do que descarta, né? Da questão do lixo que tudo isso aqui produz. Então, isso mudou drasticamente a vida do ser humano, facilitando, né? E ao mesmo tempo dificultando. Também podemos falar das construções cápsulas, que são os shoppings e também são os condomínios, que o ser humano cria, né? Para se sentir seguro, né? Porque esse mundo que nós estamos vivenciando é um mundo muito inseguro. Nós estamos vivendo um mundo de muita incerteza. Então, o ser humano fica procurando lugares para se sentir seguro. E os termos, acho engraçado, os termos que se utilizam agora, né, nesse período pós-moderno, que é extra, super e ainda achou pouco, ainda botou super
extra. Então, tudo tem que ter uma grande dimensão, mas ao mesmo tempo que tem que ter uma grande dimensão, também tem que ter uma pequena dimensão, como são os microchips, né? Que a gente sabe que são muito utilizados e que facilita muito a vida das pessoas. Então, ou é muito grande ou é muito pequeno, ao ponto de ser minúsculo, né? Eu vou estar aqui citando alguns pensadores do período pós-moderno que foram até relatados na prova do Enem de 2019. Eu vou começar com Michel Foucault, que fala que existe um micropoder, que esse micropoder é invisível e ele acaba monopolizando o comportamento do ser humano. E onde é que está esse micropoder? Está nas mídias. Né? De repente você pensa, você fala, você analisa, você escolhe, né? Não por uma questão própria, mas por uma indução da mídia. E a mídia trabalha para quem? Para o macropoder. Esse macropoder, quem é? É o Estado. Então, o Estado nos domina por meio do micropoder. E o micropoder, ele tem essa função de nos levar à padronização. Aí agora vamos falar sobre Jackson Derrida, viu? Que eu ainda todo o período iluminista do Jean-Jacques Rousseau. Vamos falar de Jackson Derrida. E Jackson Derrida, ele fala que é preciso haver uma desconstrução do ser humano e que essa desconstrução não aconteça de uma hora para outra, né? Que ela seja bastante alicerçada por conhecimentos, pela educação. Então é preciso que esse ser humano se desconstrua para que nasça outro ser humano, um ser humano mais neutro, capaz de pensar por si próprio, capaz de ter sua própria originalidade. A Hannah, que tem em seu trabalho, né, um livro que é muito conhecido, que é A Banalização do Mal, e ela acredita que para o mal, né, não ser banalizado, é preciso que o ser humano trabalhe a questão da sua consciência, entenda o que é a sua liberdade, principalmente busque pelas suas responsabilidades. Então, só assim o mal não será banalizado. E temos também Fukuyama, que ele acredita que a democracia direta é a melhor forma, né, de política para os países, principalmente os países da América Latina. Ele culpa a miséria do mundo com relação à má implantação dos sistemas. Ele acredita que todos os sistemas são muito mal implantados, até porque existe muito dualismo na implantação desse sistema. Então, isso gera muita fome, muita miséria, guerras, né, muitas revoltas. E ele vê, gente, na China, né, um modelo invejável de adaptação desse período da pós-modernidade. Então, eu quero que vocês reflitam muito sobre isso que eu acabei de falar aqui no finalzinho. Reflita sobre toda a aula. E também quero que vocês peguem o nome desses filósofos, certo? E façam um pequeno estudo, igual vocês fizeram no trabalho de pré-socráticos, filósofos helenísticos. Vocês vão fazer tipo uma linha do tempo relacionada a esses filósofos do período contemporâneo. Vocês vão pegar a teoria deles, né, e vocês vão ressaltá-la, certo? Como vocês fizeram os trabalhos sobre os pré-socráticos e também o trabalho sobre os filósofos helenísticos, tá certo? Essa foi a nossa aula de filosofia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz de estar de volta com vocês. Estou me adaptando, gente, às tecnologias aos poucos, tá certo? Então, eu vou conseguir chegar lá, eu espero que com a paciência de vocês, tá bom? Um cheiro para todo mundo.